Duas placas solares idênticas, mesmo tamanho, mesmo sol, mas uma gera quase o dobro de eletricidade. Como? A resposta é uma rocha encontrada nas montanhas russas há quase 200 anos e imediatamente esquecida. Hoje, é exatamente ela que ameaça tornar obsoleta cada painel solar no seu telhado. Durante 70 anos, a energia mundial se apoiou em um único material, o silício. Ele está dentro de quase todo o painel solar que você já viu, no telhado de uma casa suburbana, nos enormes campos de usinas solares. O silício é confiável, funciona por décadas sem reclamar. Mas tem um limite embutido diretamente nas leis da física, e a indústria já quase alcançou esse limite. Para entender por que isso importa, é preciso saber como funciona um painel de silício, e por que ele custa tão caro ao planeta. Primeiro, pega-se areia de quartzo e aquece-se com carbono em fornos gigantescos a temperaturas acima de 1.600 graus Celsius. O resultado é silício bruto, mas os painéis solares exigem uma pureza de 99,99%. Por isso, o silício bruto é transformado em gás, purificado e recristalizado. Depois, o cristal é cortado em placas mais finas que um fio de cabelo humano com serras de fio. Cada etapa exige enormes quantidades de energia, água e produtos químicos. Os fornos funcionam ininterruptamente. Os custos se acumulam. E tudo isso para um painel que, no fim, desperdiça cerca de 80% da luz solar que recebe. 4 em cada 5 fótons são refletidos ou se transformam em calor. A maioria dos painéis de silício comerciais hoje converte entre 20 e 22,5% da energia solar em eletricidade. O teto físico para o silício é de cerca de 33%. Os engenheiros passaram décadas extraindo frações de percentual, mudando a textura da superfície, aprimorando revestimentos, aperfeiçoando contatos. Cada avanço seguinte era mais difícil que o anterior. Como disse um dos líderes do setor solar em 25, o silício já foi espremido até secar. Ainda há gotas, mas quase não sobrou nada. É exatamente nesse momento que entra em cena uma rocha que ninguém levou a sério por mais de um século e meio. A perovskita foi encontrada pela primeira vez nos Urais em 1839. Geólogos a estudaram. Colecionadores trocaram amostras. A energia não se interessou por ela em absoluto. Ela simplesmente ficou numa prateleira. Um mineral bonito sem aplicação óbvia. Foi assim até 2009, quando um pesquisador no Japão montou a primeira célula solar com esse material. O resultado foi humilhante, menos de 4% de eficiência. Isso é pior do que células solares criadas décadas antes. Parecia um beco sem saída. Mas a perovskita tinha uma propriedade que o silício não tem. Ela absorve luz cerca de 10 vezes mais intensamente. Uma camada de poucas centenas de nanômetros de espessura, mais fina que uma bolha de sabão, capta tanta luz solar quanto uma camada de silício centenas de vezes mais espessa. Isso significava que, mesmo com baixa eficiência inicial, o material tinha um enorme potencial de crescimento. E esse potencial se realizou. Até 2026, uma célula de perovskita chinesa alcançou quase 28% de eficiência em condições padrão de iluminação. Isso superou os resultados de qualquer célula de silício de camada única já testada em laboratório. O material percorreu o caminho de menos de 4% até o recorde em menos de 2 décadas. O silício levou 70 anos para chegar aos seus números. Mas o que torna a perovskita verdadeiramente revolucionária não é apenas a eficiência, é a forma de produção. Uma fábrica de silício se parece com uma planta de fabricação de microchips, salas limpas, equipamentos que custam bilhões, temperaturas nas quais o aço derrete. O menor erro e todo o lote vai para o lixo. A perovskita é o oposto completo. Os cientistas aprenderam a dissolvê-la em líquido, quase como tinta. Depois, essa solução é simplesmente aplicada sobre a superfície à temperatura ambiente, sem fornos, sem salas limpas, sem crescer um cristal perfeito ao longo de semanas. Aplicou, está pronto. Isso muda toda a lógica da produção. Uma fábrica de silício é uma padaria de alto nível, onde cada pão precisa sair perfeito. Uma fábrica de perovskita é uma gráfica. O material passa pelas máquinas, recebe o revestimento e no final sai uma célula solar. Mais rápido, mais simples, com menor consumo de energia. Um fabricante registrou que esse processo de aplicação de revestimento gera aproximadamente 1/3 a menos de dióxido de carbono por watt de potência em comparação com a produção tradicional de silício.
mais potência por painel e menos poluição na sua fabricação. A flexibilidade do material abre possibilidades que nem se pode sonhar com o silício. A perovskita já foi aplicada sobre plástico flexível, sobre superfícies curvas, sobre vidros de janelas. Imagine uma janela que gera eletricidade enquanto você olha através dela. Com o silício isso é impossível. Ele é rígido e espesso. A camada de perovskita é tão fina que quase não se vê. Mas esse material tinha um ponto fraco sério que por muito tempo o impediu de sair do laboratório. As primeiras versões de perovskita eram brilhantes em condições controladas e se degradavam ao primeiro contato com o mundo real. A umidade podia começar a destruir a amostra em poucos dias. A água penetrava na estrutura cristalina e literalmente a rompia. O aquecimento prolongado reduzia o desempenho. A radiação ultravioleta, exatamente aquela que o material deveria absorver, o destruía gradualmente. Os engenheiros a apelidaram de rainha de laboratório, magnífica sob o microscópio, inútil no telhado. No setor, brincava-se que a perovskita sempre estava há 5 anos de ficar pronta, e assim já fazia mais de 10 anos. Havia também outro problema. As melhores versões de perovskita contêm uma pequena quantidade de chumbo, um metal tóxico. Há menos dele ali do que numa bateria de carro, menos do que em eletrônicos antigos. Mas a indústria solar constrói sua imagem sobre a limpeza. Qualquer quantidade de metal tóxico se torna um obstáculo político e regulatório, especialmente na União Europeia. Pesquisadores trabalham em versões sem chumbo usando estanho e outros elementos. Por enquanto elas ficam atrás em eficiência, mas a ciência avança. Foi então que os engenheiros mudaram a pergunta. Em vez de como fazer a perovskita substituir o silício, perguntaram: e se ela não precisasse substituí-lo? Assim surgiu a célula tandem. Uma fina camada de perovskita é colocada diretamente sobre uma célula de silício comum. Os dois materiais trabalham juntos, não competem. A luz solar não é um único tipo de radiação, mas todo um espectro. A camada de perovskita em cima é ajustada para absorver a luz azul e verde de alta energia. O silício embaixo capta a luz vermelha e infravermelha, que de outra forma passaria direto. Juntos, eles cobrem uma faixa do espectro muito mais ampla do que cada um sozinho. Como duas redes com malhas de tamanhos diferentes, juntas capturam mais peixe. O resultado, o teto de eficiência ultrapassa em muito os 33% do silício. Alguns pesquisadores apontam para um limite teórico acima de 45%. Um painel tandem de tamanho industrial já alcançou 29,2% de eficiência. Isso é quase o dobro de um painel de silício típico no seu telhado hoje. Os mesmos 20 painéis no mesmo telhado e o dobro de eletricidade sem um único metro quadrado adicional. Ao mesmo tempo, a camada de silício é produzida como sempre foi. A perovskita é aplicada por cima como um revestimento, uma etapa adicional no final da linha de produção existente. 70 anos de infraestrutura não desaparecem. As fábricas permanecem. As cadeias de suprimento permanecem. As equipes de instalação permanecem. A perovskita é um complemento, não uma substituição. Foi exatamente isso que tornou a tecnologia atraente para os grandes players. E é aqui que a China entra na história. Já em 23, empresas chinesas alcançaram volumes de produção significativos. Entre 25 e 26, vários fabricantes passaram para a escala industrial plena. Algumas fábricas são capazes de produzir anualmente painéis suficientes para fornecer eletricidade a centenas de milhares de residências. Empreendimentos ainda maiores estavam em construção. As linhas de produção funcionam ininterruptamente. Os painéis dessas linhas já estão sendo instalados em locais reais. O governo chinês definiu essa tecnologia como prioridade nacional já em 21. Esse apoio muda os prazos. Segundo participantes do setor dentro do país, isso permite transformar avanços de laboratório em produtos reais em menos de 2 anos. Em países sem esse impulso, o mesmo caminho leva até 5 anos. Empresas na Coreia do Sul, no EUCIA na Europa, perseguem ativamente os mesmos desenvolvimentos tandem, mas começam atrasadas. As fábricas chinesas já estão funcionando, as cadeias de suprimento estão montadas, o pessoal está treinado, e o custo continua caindo à medida que a escala cresce. A rocha que ficou numa prateleira por 150 anos, agora é aplicada sobre o silício, e rompe o limite que a física impôs à energia solar por 7 décadas. Ela capta mais luz, usa menos material,
é produzida com menos emissões e já apresenta números de potência que, 5 anos atrás, soariam como ficção científica. Se este vídeo mudou sua percepção sobre painéis solares, deixe seu like. Isso realmente ajuda o canal a continuar funcionando. Inscreva-se e ative as notificações para não perder o próximo episódio. E escreva nos comentários: o que mais, na sua opinião, estamos deixando passar despercebido agora mesmo?